Olá, como vocês estão? Espero que bem. Sempre houve na maçonaria, em algum grau, choque de gerações, principalmente quando o assunto é mudança. E claro, esse embate nem sempre é ameno. Hoje vamos falar da maçonaria brasileira do século XXI e seu dilema com o mundo virtual. Antes da internet, a maçonaria brasileira vivia numa espécie de bolha de realidade, isolada do resto do mundo, inclusive das suas potências co-irmãs, e de uma certa forma, da história maçônica em geral, já que documentos, livros, manuscritos, cartas trocadas entre maçons de outros continentes e até mesmo a dificuldade da língua, pois grande parte desse material encontra-se no inglês, francês ou alemão, e até interagir com outros maçons ao redor do mundo ficava restrito a poucos afortunados. Mas hoje a realidade é bem diferente. Qualquer um tem acesso fácil à informação pela internet. Com a falta das sessões presenciais, por conta do Covid-19, muitas lojas se viram forçados a se submeterem a um ambiente virtual e aumentarem suas interações através das redes sociais. Para os mais jovens, essas mudanças, mesmo que temporárias, não foi tão difícil, até mesmo trouxe esses jovens maçons para mais perto das práticas maçônicas, mesmo que de uma forma virtual. O problema foi a adaptação ou não adaptação dos maçons mais velhos, os mais antigos e plantados numa tradição, podemos até dizer nostalgia, que sempre tentam de todas as formas boicotar ou até mesmo sabotar essas transições do presencial para o virtual pelo medo do desconhecido. Críticas de maçons a sessões virtuais são muitas, mas uma é recorrente. É a de dizer que não poderiam considerar aquilo como sessão porque é impossível aplicar ritualística. Um exemplo mencionado seria a entrada ritualística em uma sessão virtual, o que macularia o ritual maçônico. Maçons que fazem essa crítica, independente da posição que tenham sobre sessões virtuais, preocupam-se com ritos afetos apenas aos seus interesses, já que a entrada ritualística não é prevista em diversos ritos ou trabalhos maçônicos. Rituais como o York americano, emulação, o craft inglês, e o rito de São João, o rito húngaro, por exemplo, prevêem em seus rituais que os trabalhos ritualísticos começam com os maçons já dentro da sala capitular ou sala da loja. Até mesmo o ritual do mais praticado rito brasileiro, o rito escocês antigo e aceito, a entrada ritualística não consta nos primeiros rituais produzidos. Não queremos dizer com isso que a entrada ritualística seja ruim ou desnecessária, longe de nós. Apenas não se define ritualística maçônica a partir desse preceito. Outra crítica comum às reuniões virtuais diz respeito a conceder certos graus maçônicos de forma virtual, o que para os maçons mais velhos seria quebrar o espírito e solenidade do ato ritualístico necessariamente presencial, tornando-o mecânico e sem vida, transformando a passagem ritualística numa mera leitura do ritual. Olhando pelo lado da tradição e da necessidade dos maçons se reunirem presencialmente segundo seus dogmas e até mesmo para que haja uma interação social entre os membros de uma loja, essa crítica é bastante razoável. E realmente a sessão poderia se tornar um processo sem graça e bem inferior à teatralidade e às cerimônias das sessões ritualísticas presenciais. Entretanto, a evasão maçônica vem acontecendo, e não por acaso. Essa questão é um problema moderno, por falta de mudanças que acompanhem o desenvolvimento da sociedade e tornem atrativas as atividades da maçonaria aos novos iniciados. Se alguém atentar para os rituais originais de Charleston do rito escocês antigo e aceito, produzidos no começo do século XIX, verá que a ritualística era extremamente simples e os graus eram quase que essencialmente de leitura do ritual. E até hoje, muitos deles apenas são transmitidos por comunicação. A teatralidade e maior elaboração das cerimônias foi algo posterior, começando a se desenvolver na segunda metade do século XIX, exatamente porque os maçons queriam ver novidades e evoluir com a sociedade da época que borbulhava com o iluminismo. Hoje, os maçons mais velhos querem continuar com a mesma ritualística de 2 séculos passados. Aqueles que são mais avessos às novidades, e aqui dizer mundo virtual e redes sociais, podemos afirmar que não conhecem a história da ordem maçônica ao redor do mundo. E esse desconhecimento atravanca um desenvolvimento que nos parece inevitável, em muitos sentidos.
Se remexermos o acervo do Museu do Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito, Jurisdição Norte dos Estados Unidos da América, acharemos uma gravura do início do século XX, lá por volta de 1900, mostrando um reto projetor sendo utilizado para instruir maçons presentes em algum grau maçônico daquele segmento. Podemos afirmar com isso que a maçonaria sempre busca introduzir em seu dia a dia a tecnologia que está à disposição da sociedade, cuidando de praticar a evolução que tanto prega e que consta em todas as suas constituições. A carta super trunfo, para aqueles que conhecem as brincadeiras dos anos 1980, para aqueles que conhecem do que eu estou falando, de muitos desses maçons mais antigos e avessos a estudar um pouco mais sobre a franco-maçonaria da qual fazem parte, é isso. Isso não consta dos landmarks, ou isso vai contra os landmarks. Mas esses mesmos maçons se baseiam em quais landmarks? Os de Mackay? Anderson? Albert Pike? Qual não é a surpresa desses maçons ao descobrir que existem mais de uma compilação de landmarks maçônicos e que os que eles seguiram a vida toda não é sequer os adotados pela Grande Loja Unida da Inglaterra, a potência maçônica que detém o direito de distribuir cartas de regularidade ao redor do mundo e da qual o Grande Oriente do Brasil detém tratado mútuo de reconhecimento. O medo do desconhecido às vezes nos fazem fincar os pés no chão e tentar de todos os meios permanecer na zona de conforto em que aprendemos a viver, e isso pode nos fazer avessos a inovações e buscar evoluir junto com a sociedade. Por isso, grande parte do inconformismo narrado pelos maçons como supostas mudanças ou inovações através do mundo digital e das redes sociais nada mais é do que uma volta ao passado, um resgate de práticas antigas entre maçons, quando esses apenas se reuniam em tavernas, sentados em volta de uma mesa, resolvendo seus assuntos e depois comendo, bebendo e jogando conversa fora na companhia de seus irmãos. Coisa que muitos maçons deixaram de lado e se esqueceram como é. Não queremos dizer com isso quem está certo ou quem está errado. A tecnologia é inevitável, então que venha a tecnologia. E por hoje é isso aí. Se gostou, compartilha, comente e favorite o vídeo. Obrigado e até a próxima.